Nossa, tô até meio rouco aqui, mas chegou a hora do nosso Momento CFP, né? Quarta-feira, todas as quartas-feiras, segundas e quartas, a gente se reúne para o nosso Momento CFP, um momento no qual a gente comenta o que cai na prova, né? Professor Rodrigo Borges, futuro professor aí, tá conosco aí já. O Arthur entrou também, a Érica Medeiros está aí conosco também. Vamos aguardar a entrada triunfal do nosso caro professor Eduardo Tavares. Onde está esse homem que não chega aqui na nossa transmissão? Vamos ver se hoje ele entrará sem fricção, sem rugas. Está sem rugas, ele está com a pele lisinha. Professor Eduardo Tavares, como o senhor se encontra? Beleza? Beleza, eu me encontro me procurando, e o senhor? Eu já não me procuro mais. Não... A vida é difícil. Você já se encontrou na vida? Ainda não. Ainda não. Então tem que se procurar. Mas deixa pra semana que vem, né? Ano que vem. Esse ano já acabou. Isso é que nem regime, né? Na sexta eu começo. Ih, sexta não vai dar. Deixa pro ano que vem. É verdade. Rodrigão já ligadão na vacina. Vacina segue aumentando a porcentagem de eficácia. Boa. Não vou Deu tomar uma certa vacina. preocupação. Oi? Não vou tomar vacina. Mentira. O Eduardo é do movimento anti-vacina. Mentira. Ó. Uma em cada braço. Uma em cada braço. Muito bem. Aqui em São Paulo tem aumentado o número de internações, então o pessoal está monitorando isso fortemente, né? Há uma preocupação agora. Mas eu estou otimista. Eu acho que realmente essas vacinas elas vão chegar. Parece que o grande desafio é tornar a vacinação em escala algo que realmente aconteça, né? Vai ter lockdown? Mas, não sei. Mas, enquanto isso não acontece, vamos para o nosso querido CFP? Melhor. Vamos CFP. Muito bem. Hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Modelo de Gordon. Modelo do gordo. Modelo de Gordon. Tá certo? O que é o modelo de Gordon? Será que o Gordon era gordo? Não sei. Mas o modelo de Gordon, ele nos diz o seguinte, professor Eduardo Tavares. E para isso, eu recorrerei, se eu achar aqui, porque eu estava com isso na tela, mas é capaz que eu tenha tirado da minha tela aqui, mas eu recorrerei ao formulário da Planejar. Né? Manja o formulário da Planejar? Sabe o que é o formulário da Planejar? É que, não sei se você já viu, mas o dia que você for fazer a prova lá do CFP, você vai encontrar isso aqui, ó. Zóia. Você vai encontrar isso aqui, né? Então vai ter lá um formulário, tá certo? Que isso, Dó? É o Myron Gordon. Ele não era gordo, não. Ele era mais magro do que Gordon, mas tudo bem. Vamos lá. Você vai encontrar esse formulário lá no dia da prova, in the day of the proof, tá certo? Então você vai encontrar aqui esse formulário, tá vendo? Pá, tem um monte de coisa. Saiba tudo que você vai encontrar. Entra lá no site da Planejar, ou então no nosso curso lá do Mundo Financeiro, você tem o formulário, e aí de repente aparece o modelo do Magron, tá certo? O modelo de Gordon, que diz que uma perpetuidade, um cálculo de perpetuidade na data zero, é o dividendo estimado para o exercício seguinte, tá certo? Dividido pelo retorno exigido pelo investidor em ações, menos o crescimento nos dividendos dessa ação. Porque eu já vi o seguinte, tem cara que reclama que ele chega lá na prova, ele vê a fórmula e xinga a Planejar, dizendo, os caras puseram a fórmula, mas não disseram o que é cada letrinha. Ah, meu amigo, você precisa estudar para saber o que é cada letrinha. O formulário está lá para evitar que você faça confusão. Mas você precisa saber o que são as coisas. Beleza? Isso aí nada mais é do que a fórmula da perpetuidade com o crescimento, não é? Professor Eduardo Tavares sempre cirúrgico, exatamente isso, né? Então, é exatamente isso. Se você pegar a perpetuidade com crescimento, ela é isso. E está dizendo o nosso parceiro aqui, o Rodrigo, que é dividendo dividido por quilograma. Me ajuda a lembrar, né? Dividendo dividido por quilograma, tá certo? Já que estamos falando do modelo do gordo, né? Putz, é verdade. Bom, vamos lá.
Então, como é que funciona essa aplicação? A gente precisa colocar o dividendo que é esperado lá no numerador, precisa calcular o retorno exigido pelo investidor e precisa colocar o crescimento estimado para esses dividendos. Beleza? Vamos fazer um exercício, porque com o exercício fica mais belezinha? Eu não vou te chamar de Louro José, porque infelizmente ele não está mais entre nós. Para com isso. Olha lá, o investidor, né, está analisando a compra de determinada ação. A expectativa de pagamento de dividendos para o próximo período é de 1,10. Interessante. O crescimento real esperado no pagamento de dividendos é 2%. Interessante. Sabendo-se que essa ação possui um beta de 0,9, que a taxa de livre de risco real é 4% e o prêmio de mercado é 6%, calcule o valor esperado pelo analista para essa ação. Aí quando você viu tanto número, o que você faz muitas vezes? Chora, Pula né? para a próxima, né? Pula para a próxima. Chuta C e vaza. Não faça isso jamais. Siga essa instrução do nosso querido professor Eduardo Tavares, um eterno gozador, né? Um eterno sarcástico, tá certo? Então, só voltando aqui, vamos pegar o burro pelos chifres, né? Ok? Então, a gente pega lá os valores que eles colocaram aqui, vamos olhar com calma. Expectativa de pagamento de dividendos para o próximo período é 1,10. Lembra, essa é a fórmula. Expectativa de dividendos é 1,10. Cuidado com uma coisa, é sempre o dividendo do próximo exercício. Então, beleza, aqui é o preço na data zero, perpetuidade na data zero, que é hoje. Aqui é o dividendo para o próximo exercício, que é D1. Então, o dividendo esperado é 1,10, exatamente do jeito que o cara falou. Ele já falou que é do próximo período, tá certinho. O crescimento real esperado nos dividendos é 2% ao ano. Crescimento vem aqui na fórmula, eu já coloquei 2% aqui, tá certo? Aí, o sem vergonha do cidadão que formulou essa questão colocou um monte de outra coisa que eu não sei o que eu faço. Beta de 0,9. Colocou taxa livre de risco de 4. Colocou prêmio de mercado de 6. E não me disse qual é o KS, tá certo? O KS não foi dado. A Érica te mandou usar o CAPM. Veja bem, se a Érica disse, quem sou eu para contradizê-la? Não o farei. Simplesmente obedecerei porque tenho juízo, né? Então, vou pegar lá o CAPM, tá certo? E o Evilasioma complementa, né? Ele diz, normalmente, nas questões, tem que calcular o CAPM e depois aplicar a fórmula de Gordon. Bem comum, você está correto. Inclusive, então, como é que faz o CAPM? Calma aí, rapidão. A maior polêmica do exame 35 foi, no módulo 1, foi uma questão que precisava do modelo de Gordon, mas não dava dados nenhum que permitissem achar o retorno esperado, né? Exatamente. Vamos aqui. CAPM, tá certo? O CAPM, você tem que lembrar que era esse aqui. Vai estar a fórmula lá também no formulário, mas é essa fórmula que você tem que aplicar. Então, o retorno exigido é a taxa livre de risco mais beta multiplicado pelo prêmio de mercado do jeito que está aí. Estão vendo? Então, eu fiz aqui para que vocês vejam como é que the band touches, tá certo? Olha lá. O retorno exigido é a taxa livre de risco mais beta RM menos RF. Taxa livre de risco, ele falou que é 4%. Onde, Felipe? Está aqui, ó. Taxa livre de risco, 4%. Beleza. Beta 0,9. Onde, Felipe? Beta 0,9. Beta 0,9. Prêmio de mercado, 6%. Onde, Felipe? Prêmio de mercado, 6%. Joga lá no CAPM e chega, né, no retorno exigido pelo investidor, que é 9,4%. Pega o 9,4% e coloca no KS aqui. Aí ficou simples, né? Aí é um papum, joga lá na HP e você vai chegar no valor de 14,86. É só uma aplicação da fórmula, marca
alternativa A de Aracaju, certo? Marca aqui na A de Aracaju e você terá acertado. Legal? Então, é muito comum, né, como o nosso colega disse, você ter que calcular o CAPM para chegar no retorno exigido e depois você usar o modelo de Gordon para calcular o valor da ação com base no retorno exigido, no crescimento dos dividendos e com o dividendo esperado para o próximo exercício. Isso é muito comum. Essa que é, então, a aplicação do modelo de Gordon, a mais comum que a gente vê na situação da prova. Maneiríssimo, hein? Fácil, é fácil. Legal? É fácil. Então, acho que o que vale a pena lembrar, né, Edu, é que não tem segredo, só colocar muito bem, né, as coisas nas suas devidas caixinhas. A gente precisa do dividendo esperado para o próximo exercício, precisa do retorno exigido pelo acionista e do crescimento esperado dos dividendos. O que pode acontecer na prova que comumente acontece? Em vez da questão dizer que espera-se aqui, só um minutinho, espera-se 1,10 de dividendos, né, para o próximo período, ela poderia dizer que o dividendo do último período foi de R$1, tá certo? Eu poderia utilizar esse R$1 diretamente na fórmula aqui. Muito bem, professor já balança a cabeça em sinal de desconforto, né? Digamos que é um desconforto cabeçal, né? Por quê, professor Eduardo Tavares? Por que não posso eu, né, no exercício do meu livre-arbítrio, se bem que você não acredita nisso, mas por que eu não poderia utilizar o R$1 como dividendo esperado nesse caso que eu falei? Calma, que eu estou processando ainda a primeira parte. Não, mas você não pode porque a perpetuidade, se você usar o dividendo de R$1, você ainda não está na perpetuidade, né? O fluxo de caixa que você vai considerar tem sempre a defasagem de um período, é sempre um período depois. Muito bom. E eu corrijo isso da seguinte maneira. Pega esse R$1 que foi dado, né? Pega esse R$1 e vai comprar uma bala. Não, pega esse R$1 que foi dado, hein? E você corrige, né? Você estima o crescimento do próximo exercício. Então, pega esse R$1, está falando que o crescimento estimado aqui é 2%, R$1, joga 2% em cima, vai dar R$1,02, não é? Então, você usa R$1,02. Então, você estima o próximo dividendo com base no que aconteceu no último, tá certo? E joga um crescimento para frente, né? É isso que você tem que fazer. Então, se você estiver atento a essas coisas, não tem grandes segredos no modelo do Gordon, tá certo? Boa, boa. E lembrar sempre, né, da relação entre o CAPM e o modelo de Gordon, é importante não esquecer disso. E se aparecer alguma questão que deveria relacionar as duas coisas e não tiver nada como taxa livre de risco, prêmio de risco de mercado, beta, aí, cara, contesta lá a questão, porque com certeza vai dar chabu, como deu no exame passado. O que a gente vai ver, daria para fazer, mas eles teriam que ter colocado mais alguns dados lá, né? A gente vai chegar para a fazer poder calcular o beta, pelo menos, né? A gente vai falar de Security Market Line. Quando a gente falar de Security Market Line, a gente vai ver que dá para fazer uma jogada assim. Mas tem que ter mais dados do que tinha na última questão. É isso aí. Não? Muito bom. A Erika está perguntando um negócio aqui, ó. Com certificação em mãos, mas sem experiência, é possível conseguir vagas? Sou formado em contabilidade. Érica, o problema é que se você não tem experiência, você não consegue a certificação, a menos que você se submeta lá ao período de 1 ano de atuação supervisionada. Então, para conseguir o CFP, você precisa ter trabalhado no mínimo 3 anos em alguma área de planejamento financeiro, atendendo o cliente, né? Então, planejamento financeiro, planejamento de investimentos, aposentadoria, seguros, planejamento tributário, planejamento sucessório. Alguma dessas coisas por 3 anos. Se você não fez isso, não tem como comprovar essa experiência, aí a Planejar admite que você atue como planejadora em uma dessas áreas, com a supervisão de alguém que já é CFP. Aí você faz isso por 1 ano e efetiva lá a sua certificação, depois de já ter passado na prova, né?
Essas são as duas maneiras. Vou dar uma dica para ela, que acho que serve para outras pessoas. Tem algumas consultorias de planejamento financeiro, tipo GFI, Fiduc, Prudential. Contata eles, porque eles estão sempre pegando pessoas aí para trabalhar com eles. Uhum. Você trabalhando com eles, você já entra na indústria de planejamento financeiro. Legal? Aí você presta a prova, faz o curso preparatório do mundo financeiro, tá certo? Fazendo isso, se você passou na prova, você vai fazer 1 ano de experiência supervisionada com esses caras, né? Trabalhando, né? E aí os caras que vão te supervisionar é um cara CFP, para você ter essa experiência supervisionada, e aí você consegue a sua certificação, tá? Então eu acho que é um caminho bem possível, tá? Mas você precisa estar trabalhando nessa área. E trabalhar nessa área não precisa necessariamente ser um posto CLT. Lá na Prudential, na Fiduc, na GFI, tem outras, você consegue fazer parcerias para entrar no setor e entrando no setor, participando como planejador financeiro, você consegue ter essa experiência supervisionada e conquistar o CFP. Acho que é uma boa dica. Tá? Ou mesmo também, se você for atuar como planejador independente, né? Você pode atuar sem a certificação CFP, não é proibido, a CVM não vai autuar, né? Então, se você tiver como comprovar que atendeu clientes, que usou os passos do processo de planejamento financeiro, isso também conta, né? Também conta como experiência. Legal. Eu falei dessa parceria porque ela acaba trazendo clientes e acaba te colocando no meio. Então, facilita, acelera. Né? Eu queria lembrar, professor. De repente, ela já tem uma carteira de clientes em andamento. Boa. Aí, né? Já pode ir embora. Queria lembrar que o nosso site está na Black November. Sabe o que é Black November? É tipo uma Black Friday que dura o mês inteiro. Exato. Ou pelo menos meio mês, né? Então, o que acontece? Dia 18. Gente, se você não é aluno nosso ainda do CFP ou de qualquer outro curso, tem vários cursos. Tem curso de valuation, de asset allocation, tem curso de como escolher os melhores fundos de investimentos. E a gente já está fazendo uma pré-venda, né, para o ano de 2021 e para os cursos de certificação já está rolando o curso agora, né, para a turma de abril do CFP e assim por diante. Tudo com 50% de desconto. A gente nunca faz isso. Isso é algo inédito. Vai lá, aproveita, adquire o seu curso com um desconto que você nunca mais na vida vai ver. Tá certo? 50% out. Então, aproveita. Então, vale muito a pena fazer isso. Legal? O Rodrigo está perguntando aqui um curso de matemática financeira interessante para aprofundar conhecimentos no tema. O nosso, que está sendo produzido e logo estará disponível. Espera quanto tempo aí, Edu? Você me pegou agora. Eu diria que começo do ano que vem. Legal, boa. O mestres, vou fazer a prova de dezembro, consigo só comprar a parte da imersão? Não, Arthur, não consegue. Deixa eu explicar por quê. Não é que a gente é chato, mas é porque o que acontece? A gente até vendia separado, aí o pessoal ficava chateado, falava que não tinha o curso inteiro, reclamava da gente. Falava, pô, tá bom, então não é para ter o curso inteiro, porque é uma imersão, é resolução de prova e tal. Mas acabava dando confusão. Então, por mais que a gente explicasse que não era o curso inteiro, que era uma revisão zona pesada, o pessoal acabava reclamando. E a gente fala, então vamos fazer o seguinte, imersão só para quem for aluno nosso, tá? Então, a gente não negocia separado. Uhum. O Rafael está perguntando aqui. Isso. Olá, estudei, sou aluno de vocês, tenho prova semana que vem. Qual dica vocês podem passar que é muito importante para essa última semana? É o que? Ancor, meu cara? Isso que eu ia perguntar. CE, Ancor. CFP não é, que CFP é daqui 2 semanas. Mesmo se falasse se é CE ou se é Ancor, eu sempre digo o seguinte, tá na última semana, já viu todo o conteúdo? Foca em resolução de questões, tá certo? Então vai fundo lá no nosso site, pega todos os simulados, todas as resoluções, porque à medida que você vê várias vezes a resolução, você vai ver questões iguais, às vezes, na prova, semelhantes, você vai bater o olho e já vai saber o que é, então a sua velocidade e a sua eficácia na resolução vai ser muito grande. Então foca nas questões, beleza? Exatamente. Eu diria isso. Se você notar que você é a prova da Ancor,
Se você notar que você está com alguma dificuldade, procura enxergar se você tem dificuldades maiores em alguma das matérias que tem mínimo de questões para acertar, né? Que são atividade do agente autônomo, derivativos, mercado de ações. Mercado de capitais, né? Mercado de capitais e eu não lembro da quarta agora. Enfim. Acho que é prevenção à lavagem de dinheiro, uma coisa assim. Isso. PLD. PLD tem mínimo também. Isso aí. São essas 4.